Jejum da Restauração, das 15 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum da Restauração, das 15 às 22 horas. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se, por favor. E vamos abrir em Lucas 4 e vamos ler do 1 ao 12. Lucas 4, do 1 ao 12. Diga novamente comigo: autodisciplina. Ok. Lucas 4, 1 a 12. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está. Eu prefiro a tradução da Almeida Corrigida, que diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ok, paramos aqui agora, depois a gente deve ler Mateus 26. Jesus nos ensina aqui que a primeira pessoa que você lidera é a si mesmo. Você não vai conseguir liderar outras pessoas se não liderar a si mesmo. Muitas pessoas se preocupam demais em ter controle sobre outras, em liderar outras, em ter influência sobre pessoas, mas não se preocupa em ter influência sobre si mesmo. Não lidera a si mesmo. Autodisciplina é uma coisa que nós falamos continuamente e é fundamental. Nós vimos nesta passagem a disciplina, o controle que Jesus teve. Ele liderou a si mesmo. Você percebe que a Bíblia diz que o Espírito Santo, então isso Deus permitiu que ele fosse levado para o deserto, para ser tentado. Ali não tinha comida, não tinha pessoas, não tinha agitação. Você vê que uma pessoa pode ser tentada em qualquer lugar.
Às vezes as pessoas acham que elas estão sendo tentadas, está mais difícil porque ela está no meio de muitas pessoas, ela está no meio da agitação, ela está onde há possibilidade de pecar, então isso fica mais pesado. Bom, eu não vejo menos aqui, eu vejo que o Senhor estava no deserto, não tinha comida, mas não tinha agitação, não tinha pessoas, mas lá estava o diabo tentando ele em todas as áreas que poderiam derrubá-lo. E ele, para quem não sabe essa expressão sobre o Senhor Jesus, ele é chamado de o segundo Adão. Esse mesmo demônio possuiu a serpente no Éden e derrubou o primeiro Adão. E mais uma vez, antes de Jesus começar o seu ministério, antes dele começar a influenciar pessoas e liderar pessoas, ele passou 40 dias no deserto, sendo, a Bíblia diz, tentado pelo mal. Ele foi tentado pelo mal. Em várias situações que afetam, todas aquelas tentações tinham um poder. Os argumentos usados pelo mal poderiam convencer, como convence até hoje aí milhares de pessoas. No jardim do Éden, nós vemos o primeiro Adão fracassar feio. O mesmo demônio trabalhou, convenceu, mas convenceu e os fez acreditar de que eles podiam ser igual a Deus e que eles podiam adquirir um poder extra. Eles tinham tudo. Mas, infelizmente, algumas pessoas, mesmo tendo tudo com Deus, não é o bastante. Então, o Senhor permitiu que ele fosse tentado por 40 dias. E a primeira coisa que o diabo tentou pegá-lo foi na questão da comida. Então, você vê que era um homem ali, um ser humano. Um homem como eu e você que tem fome. E que estava sem comer há muito tempo. E o diabo mexeu exatamente naquela área. Ele iniciou dizendo, bom, se você é o filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. Bom, você está com fome, você tem poder para isso. Vamos, haja nisso. Que é o que o diabo faz com as pessoas. Escuta, você pode mudar isso. Mas esse mudar isso é fora da espera em Deus, da dependência em Deus. Você pode. Você pode criar seus meios. Bom, olha aí, você está com fome, você está com problema. Ô, criatura. Você está com problema aí financeiro, você está com esse problema aí na tua vida. Não importa, dinheiro é dinheiro, você tem que resolver isso aí. Transforma essas pedras em pães. Transforma isso aí. Põe a tua mão. E o Senhor deu uma resposta a ele, que é o que muita gente esquece. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ele podia comer, transformar as pedras em pães, comer. Bom, momentaneamente ele ia saciar a fome. Bom, matou a fome. Daqui 2 horas, estaria com fome de novo. 2 a 3 horas, estaria com fome de novo. E cadê a proteção de Deus? Teria perdido. Ele teria perdido. É o que muitas pessoas fazem. Ele não depende da palavra de Deus, da palavra que sai da boca de Deus, da palavra que o Senhor dá a ele.
Ele não depende da palavra. Esse tem sido o maior problema de muita gente. Ele não depende da palavra de Deus, ele não confia, ele não deposita a fé na palavra. Ele sai e cede às tentações e cria seus meios, transforma as pedras em pães para resolver um problema momentâneo. Ele resolve momentaneamente, mas e depois? Que é o que tem acontecido com muitos. Muitos na vida financeira e em outras áreas também, mas vamos falar do financeiro. Ele até tem resolvido momentaneamente um problema, mas tem pegado vários. Porque ele não depende da palavra de Deus. Ele não tem dependido da mensagem. Ele não tem dependido da fé. Ele tem dependido dos meios dele. Então, momentaneamente eu mato minha fome. Mas e daqui a pouco? Daqui a pouco eu tenho um problema maior. Um problema maior. Que é o que muita gente tem causado. Tem pego com as próprias mãos. Momentaneamente, ele resolve o problema, mas ele pega muitos outros. Jesus podia ter matado a fome dele dessa maneira, mas teria pego um grande problema para a vida dele. Teria fracassado como o primeiro Adão fracassou. E muitas pessoas têm fracassado porque têm agido exatamente como o primeiro Adão. Deus fala uma coisa, mas ele ignora e fica com que a serpente, com que o diabo e um instrumento do diabo, possuído como estava a serpente possuída, fala para ele. Quem tem mais peso, a palavra de Deus ou a serpente possuída pelo mal? A serpente possuída pelo mal. Na vida de muitos é assim. Deus fala com ele. Ele ouve? Não. Quem que ele ouve? A serpente possuída pelo mal. Mas Jesus não fracassou. Porque ele entendia e deixou essa lição para mim e para você. A primeira pessoa que você lidera é você mesmo. Você esqueça que vai conseguir liderar outras pessoas se não consegue liderar a si mesmo. Se você não tem autodisciplina, não tem poder sobre você mesmo, é perda de tempo estender isto. Aí, ele mostrou os reinos e poder e glória mundana para Jesus. E disse, ó, tudo isso é meu e eu posso dar para quem eu quiser. Se você me adorar, eu dou para você. Isso aqui é o outro ponto. Quem não quer encurtar caminho? A maioria das pessoas querem encurtar caminho, querem atalhos. Claro que, espera aí, se eu não tenho que passar por todo esse processo aqui, puxa, tão rápido, eu posso ganhar tanto dinheiro tão rápido, eu posso subir nessa empresa só cedendo para isso aqui, fazendo isso aqui. Só tenho que isso aqui, eu te adoro aqui, quer dizer, eu assino isso aqui, eu cedo para isso aqui, eu assumo com você esse negócio aqui que está errado. Ó, eu tenho poder para te dar aquele cargo lá, eu tenho poder para te dar aquela posição lá. Como eu já ouvi pessoas, inclusive na minha família, alguém da minha família trabalhava num determinado banco, e o gerente chegou para ela e disse para ela, se ela tivesse um caso com ele colocaria ela numa determinada posição, que era o que ela queria. Mas ela teve a inteligência, pelas orientações dadas, que aquilo era a maior estupidez. A maior burrice. Ela rapidamente, de acordo com ele, com pouca coisa ela passava na frente de todo mundo. Pouca coisa, ela vai lá, é colocada lá. Quantas pessoas que acreditam nisso? Nessa coisa simples, fácil. Você dá o que eu quero, eu dou o que você quer, boa, tudo bem. E eu te coloco lá.
Ó, tá vendo todo esse reino aqui, tudo isso aqui, isso é meu, eu dou para você, só você me adorar. Eu tenho o que você quer. Mas ele achava na cabeça dele que Jesus ia trocar uma glória, o poder, por aquelas míseras, aquilo era tudo migalhas, perto do que Deus tinha com ele. E é o que muita gente faz. Muitas pessoas trocam coisas grandes, seguras, um crescimento sólido, conquistas de verdade dadas por Deus, que ninguém, nenhum capeta vai poder tomar, por causa de mentiras, acordos falidos. Você me adora e eu dou tudo isso para você. Você me adora, eu dou a você. E o Senhor disse para ele, está escrito, adore a Deus, e só a Ele preste culto. Você tem que se submeter a Deus. Reverenciar e depender de Deus. Adorar, cultuar, engrandecer, reverenciar a Deus, se submeter a Deus, depender de Deus. Porque muitas vezes o diabo traz para você propostas, ele coloca diante de você, para você encurtar caminho. Você pega um atalho, mas de uma maneira ilícita, de uma maneira errada. E aí muitas vezes você está sendo tentado e Deus está permitindo aquilo para ver se Ele pode realmente confiar uma coisa grande nas tuas mãos. E sabe o que muitas pessoas mostram? Que Deus não pode confiar coisas grandes nas mãos dele, não, porque facilmente Ele corta, Ele pega atalhos, ele se mete em encrenca, Ele está em busca, é do caminho fácil, Ele não quer processo, Ele não está disposto. Ele não está disposto a passar pelo processo. Ele simplesmente aceita as propostas do mal. Quantas pessoas que têm tentado, têm acreditado, aliás, que ele vai chegar onde ele quer à base de atitudes assim. Alguém chega, mostra para ele, eu tenho tudo isso aqui, eu tenho essa condição de te colocar lá, eu posso fazer isso por você, mas tudo de forma contrária à vontade de Deus, muitas vezes ilícitas, maneiras ilícitas, fora daquilo que Deus projetou para a pessoa, e a pessoa acredita. A pessoa acredita. E ela cede. Quantos que têm se curvado diante do mal, quando tem uma proposta que parece irrecusável? Quantas? Quantas vezes eu já vi gente fazer isso? Ele acredita que aquilo vai permanecer, mas não permanece. Não vai permanecer. Eu te dou, está vendo? Tudo isso aqui é Jesus. Eu te dou se você me adorar. O que Deus tinha com Jesus? O projeto para com Jesus era muito grande. Mas se ele tivesse sido um fraco, ele teria acreditado que aquilo era encurtar o caminho. O diabo só faz 3 coisas. Ele mata, rouba e destrói. Tudo que ele tenta te fazer acreditar que vai acontecer de forma fora da bênção de Deus, é uma mentira. É uma mentira. Totalmente. É um engodo, é um engano. Mas tem gente que acredita. E a última parte da tentação? Ele disse, levou para o senhor no ponto mais alto do templo e disse, agora se atira. Porque está escrito que os anjos vão te segurar. Será dado ordem a teu respeito, eles vão te segurar. Ele falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque muitas pessoas agem dessa maneira. Elas agem na imprudência e quer que Deus as livre.
Eu tenho um parente também, esse está mais distante, que ele ganhou uma ação, que ele é advogado e trabalhava em banco. E ele ganhou uma ação num banco, e ele tinha o vício da agiotagem. Era um vício, isso é um vício e é demoníaco. É a ideia de ganhar dinheiro fácil, às custas também do desespero e da falta de disciplina e de equilíbrio de outros. E ele tinha esse vício, pois ele já tinha perdido dinheiro com a agiotagem, viu aquilo, jurou que não ia mais fazer aquilo. Prometeu que não. Aí, já tinha perdido, ganhou uma ação, comprou imóvel, uma ação assim, um dinheiro gigante. Comprou casa boa, comprou não sei o que e tal, escondido da mulher, que quando a mulher dele, que é minha parenta, ficou sabendo daquilo, quase teve um negócio. Ele pegou o resto do dinheiro, que era muito dinheiro, e começou a dar para a agiotagem. Resumindo, perdeu tudo. Pois aí essa mulher foi buscar Deus, não sei o quê, e ele aí, no desespero, foi também. Pois ele tinha uma outra ação num banco, de um outro banco que ele tinha trabalhado, que parecia que não ia sair nunca, pois saiu mais esse dinheiro, que deu mais ou menos uns, não sei se 500 ou 700 mil reais. Bom, agora acertamos a vida nova tal. Acertaram, pagaram as dívidas, arrumaram tudo. Pois ele de novo, escondido, voltou a agitar. Resumindo para vocês, hoje se está morando, se tem uma casa para morar, foi porque o sogro saiu da casa, porque só tem essas filhas, saiu da casa, pegou uma outra para ele, para não deixar a filha desamparada, botou a família para morar. Um vício. Na cabeça dele, até na última hora, ele dizia, não, mas Deus vai fazer essas pessoas me pagarem, essas pessoas ele vai fazer as pessoas me pagarem. Não vai fazer. Não fez nada, ele perdeu tudo. Elas não pagaram, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Por quê? Porque são pessoas imprudentes. Elas são inconsequentes. Elas são pessoas que não pensam, são indisciplinadas, não aprendem com a direção que Deus dá. Elas sempre estão achando que dessa vez Deus vai livrar. Eu posso fazer essa besteira aqui, mas Deus vai me livrar. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tem gente que vive tentando a Deus. Muitas pessoas vivem tentando a Deus. É isso que faz. E chega um ponto que acabou. Eu não tenho dúvida que essa segunda ação que ele ganhou, foi Deus dando a ele mais chance. Mas tem gente que não aprende. Não aprende. Não, ele não deixa entrar na cabeça. E aí a pessoa fracassa. É um mal que cega. E ela não se livra daquilo. Isso é um demônio que atua. Você não vê que tem gente que ele paga dívida e ele volta a fazer dívida. O quanto paga é o quanto faz. Mas ele tem sempre na cabeça dele que ele vai se atirar do alto do templo e os anjos vão segurar. Deus vai me livrar, como? É uma ilusão você achar que você está sendo imprudente, inconsequente, e Deus vai te abençoar numa coisa que Ele não está. Ele não está. A expressão, Jesus já falou, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás. Então, tem pessoas que elas acham
que elas têm um meio, eu tenho um meio, tal, para eu ganhar dinheiro rápido, para eu fazer dinheiro rápido. Gente, você vai prosperar, primeiro com a bênção de Deus, depois com competência e continuidade. Você quer construir uma vida sólida, dependa de Deus. E decida trabalhar com excelência, ser competente, ser focado, uma pessoa focada, determinada do que está fazendo. Mas acontece que algumas pessoas até hoje, primeiro alguns não dependem de Deus. Outros até hoje não aprenderam a colocar excelência no que faz, não trabalham competência, não dão continuidade, não são focadas. Não vai? Falta de Deus dar direção e falar? Não é. Claro que não. Muitas já ouviram. Muitas vezes. No final, em Mateus dá esse detalhe, que o Senhor expulsou o diabo e os anjos vieram servi-lo. Ele não teria sido servido pelos anjos se ele tivesse cedido às tentações, a todo esse movimento do capeta. Compreendeu? E você vê que não importa onde você está, você pode estar na tua casa, na tua empresa, na rua, no deserto, o capeta, ele está o tempo todo trabalhando meios e maneiras de te convencer a fazer uma besteira. Ele está sempre. Ele sempre vem com uma ideinha de que aquilo você pode fazer, que aquilo vai dar certo e tudo bem, vai ficar encoberto, no final vai terminar tudo bem, não vai. Ele foi servido pelos anjos. Depois que ele foi servido, ele começou o ministério dele. Foi um sucesso. E está glorificado. Ele teria perdido tudo como o primeiro Adão perdeu, se ele tivesse cedido ao mesmo capeta que estava no Éden, estava aqui no deserto. O mesmo capeta que derrubou o primeiro Adão, ia derrubar o segundo também. E algumas pessoas não se dão conta que o mesmo capeta que vem derrubando ao longo da história, ele continua com o mesmo interesse. O que ele quer? Te derrubar. E como é que ele age? Muitas vezes tentando transformar uma coisa que vai ser danosa numa bela coisa, numa bela chance e oportunidade. E não vem de Deus. Não vem de Deus. E às vezes as pessoas pegam. Elas pegam uma coisa que não abençoa para a vida delas. E acreditam que aquilo vai se transformar. E acreditam. Eu já vi pessoas perderem bons negócios se envolvendo com fantasia. Pessoas boas do lado delas se envolvendo com aquelas que têm até boa lábia. As palavras escorregam, tem um carisma, mas não tem caráter. Como eu sempre digo, o que tem? O que adianta ter talento e não ter caráter? Muitos têm até talento, mas não tem caráter, não vai prevalecer. Você pode ter talento, mas se você não tiver caráter, não vai prevalecer. Uma pessoa pode ter tudo para ir além, mas alguns até querem acreditar, eu conheço fulano que faz isso, faz aquilo, ele está se dando bem. Gente, isso é casa na areia, isso não vai permanecer. E depois o que cada um que anda com Deus tem que entender, em definitivo, que nós estamos caminhando com um propósito maior. Não é só aqui. Nós temos uma visão de futuro, uma visão de ir além, de eternidade. Então eu tenho que ter uma vida bem construída aqui, mas que jamais afete o principal da minha vida, que é a eternidade com Jesus. Que isso que os cristãos têm que entender.
Deus quer. O que o Senhor tinha, Deus tinha com Jesus? Um propósito, um negócio. O negócio que Deus tinha com ele era grande. Mas o diabo cruzou o caminho dele para tentar convencer que a proposta dele era melhor. Mas Jesus não fez como o Adão do Éden fez. Que tinha tudo. Tinha tudo, é só você estudar a passagem de 1 Gênesis, 2 Gênesis, e ali vai. Você vê que coisa incrível o que eles tinham no Éden. Domínio, poder, comida farta, abundância em tudo. Controlavam, mandavam e não pediam. E trocaram tudo para experimentar um único fruto que eles tinham vários, mas eles cederam à tentação daquele. E é o que muitas pessoas, Deus dá a ele tantas possibilidades, visão, condição, mas ele abre mão da dependência de Deus, de fazer as coisas dentro da vontade de Deus, para quê? Para pegar aquilo que não vai ser bênção, ainda que pareça ser muito bom, um negocião. Se está fora da bênção de Deus, não é não. Não é não. Deus tinha um projeto grande com Jesus. E o diabo lutou de todas as maneiras para convencer que a proposta dele era melhor. E é isso que você tem que pensar. O que Deus certamente tem trabalhado para fazer na tua vida, para te levar a viver, a construir, a estabelecer, são coisas grandes e que vão permanecer, que virão para a bênção, para a honra na tua vida. Mas talvez hoje tem situações aí na tua vida que você tem sido tentado com propostas que parecem que é melhor, essas propostas são melhores e ainda você ganha tempo, né? Porque é rápido. Você adianta as coisas, você corta caminho, você é um atalho, você faz dinheiro rápido, você resolve. Mas está fora da bênção? Isso não é bênção para você. Isso é um engano. E se você cede para a proposta indecente do capeta, sabe o que vai acontecer? Você vai perder o que Deus tinha com você. Aquilo que Deus tinha planejado para a tua vida, você joga fora. Porque se Jesus tivesse aceitado umazinha dessas propostas do capeta, ele já tinha fracassado. O propósito de Deus, a missão, a obra, o projeto que Deus tinha para fazer por intermédio dele, tinha fracassado aqui no deserto. Por que algumas pessoas já fracassaram antes mesmo de começar? Muitas pessoas, antes de começar, já estão fracassando. Por quê? Porque já começa errado. Já começa errado. O Senhor Jesus não tinha começado o ministério dele. Primeiro ele passou pelo deserto. E tem gente que já fracassa ali. Aliás, a gente é testado no deserto. E você veja pelo povo de Israel a quantidade que fracassou no deserto. Tem gente que antes mesmo de chegar na porta da terra prometida já fracassou, alguns nem chegam. Jesus podia ter fracassado aqui antes mesmo de começar o ministério dele. Lamentavelmente, Deus tem coisa grande com a pessoa, mas antes da pessoa começar e poder viver as coisas grandes de Deus, ele já fracassa, porque ele cede às tentações. E tentações assim, ó, que parece, a maneira que o capeta colocou aqui, parece que está tudo certo. Era um negócio, estou com fome, tem pedra que transforma em pão. Que mal há nisso? Que mal há nisso? Estou com fome, gente. Eu estou matando minha fome. Eu estou resolvendo um problema. Não. Deus não espera que você resolva suas necessidades dessa maneira, mas que você busque nele e dependa da fé. Deus já vem falando com você. Para de transformar pedra em pão. Para de criar meios em coisas, em áreas, em situações que eu não estou. Dependa da fé, dependa da minha palavra. Para de olhar
para coisas tão imensas e fantasias que às vezes algum endemoniado vem e vende para você como um negócio do século. E muitas vezes ali está uma cilada para você se arrebentar. Aqui, ó, todos esses gênios, é só me adorar. Faz acordo comigo. Faz comigo, ó. Sobe aqui, pode se atirar, os anjos vão te segurar. Pode continuar fazendo besteira, cedendo para aquela área que é um problema na tua vida, que você é viciado numa coisa que você tem que trabalhar até o fim da tua vida. Você vai ter que vigiar nessa área. Porque tem gente que é viciada em algumas áreas. Tem área da vida dele que é um vício. Ele é viciado, ele não sabe, ele não tem autodisciplina, ele não sabe equilibrar aquilo. E Deus está falando, trabalha, você tem que tratar isso aí como uma situação que precisa de atenção, você tem que ter disciplina. Você não adianta querer crescer em outras áreas e prosperar e liderar a outros, se você não lidera você mesmo. Como é que você vai vencer áreas da tua vida se você não tem controle sobre você mesmo? Algumas pessoas, elas querem ganhar muito dinheiro, mas elas não têm respeito pelo dinheiro e não têm controle sobre o dinheiro. Elas não têm. O dinheiro entra na mão, elas não respeitam, elas jogam fora, elas gastam desnecessariamente, elas não se preocupam com situações que realmente têm relevância. E isso é um problema. Você quer prosperar e ter uma vida abençoada? Você tem que depender de Deus, dependa da palavra, trabalhe com excelência, tem que ser competente, não vem exigir de Deus vitória para a tua vida se você age com incompetência. Você tem que aprender a ter foco, a ser uma pessoa contínua no que você faz. Tem que ter foco. Sem disciplina, a gente não faz nada. Nada. Se você não bota ordem na casa, as coisas não funcionam. E você tem que começar a botar ordem na sua própria vida. Às vezes eu vejo gente querendo botar ordem em muitas coisas, mas ela não bota na vida dela. Ela não tem ordem na vida dela. Como é que ela vai além? Como é que você vai fazer todas as demais áreas da tua vida funcionarem bem se você não controla a tua vida? Você não controla se não controla a tua própria vida, como é que vai controlar o resto? Se você quer sucesso na tua vida, comece adquirindo sucesso através do seu autocontrole, autodisciplina. Isso é o passo que a maioria das pessoas precisam tomar. Mas, para encerrar aqui, ó, em Mateus 26, eu vou ler só os 2 primeiros versículos do 26, 69 e 70. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Sabe o que o Pedro fez aqui? Essa criada era uma simples criada, não tinha influência na sociedade. E depois, mais um ponto. Ele já tinha ouvido Jesus falar com ele, que por intermédio dele ele ia levantar a igreja dele. Isso significa, então, primeiro, que essa mulher não tinha influência, era uma simples criada. E o principal, Jesus já tinha garantido a ele um projeto de vitória e grande. Mas você vê como as pessoas, por pouquinho, elas negam, não só a Deus, como a fé, o sonho, o propósito, a missão, o projeto. Elas negam tudo. Muitas pessoas têm negado coisas grandes em função de coisinha pequena. Ele negou Jesus por causa da criada.
Tem gente que tem negado Jesus por causa da criada. Está com medo mais da criada do que de tudo da simples criada. De uma pessoa sem influência nenhuma, que não tem poder nenhum, mas uma palavrinha, uma situaçãozinha. Essa criada pode significar muitas coisas na vida da pessoa. Uma palavrinha, uma situaçãozinha, um acontecimentozinho. De repente, a pessoa, por causa daquilo, ela nega coisas grandes na vida dela. Ela nega coisas grandes. E não são poucas as pessoas que têm negado projetos grandes, coisas grandes em função de coisinhas pequenas. Quando o Pedro negou Jesus, foi por covardia, foi por medo, e tudo começou por medo da colocação de uma criada, uma mulher sem influência nenhuma ali. Mas a relação que ele tinha com Jesus, o que ele tinha visto, ouvido, o que o Senhor tinha colocado diante dele, o propósito grande de levantar a igreja por intermédio dele, isso significa um grande negócio, uma coisa grande, algo que ele jamais atingiria na vida dele. Como pescador, ia morrer como pescador, mas ali o Senhor ia fazer dele um homem honrado, honradíssimo, levantando a igreja por intermédio dele. Ele seria o primeiro, o grande líder da igreja primitiva. E como foi? Mas olha o que ele fez aqui. Por pouquinho, ele negou algo grande. E algumas pessoas abrem mão de coisas grandes por causa de uma coisinha pequena, por causa de nada. Elas abrem mão. Muitas pessoas, ao invés de estar olhando para aquilo que é grande, que Deus tem projetado e trabalhado para colocar nas mãos, se envolve com coisinha pequena. Troca coisa grande por nada. Amém? Pega o seu propósito e coloque-se em pé, por gentileza. Você, o seu comprometimento não pode se esvaziar. Você tem que estar cada dia mais comprometido. Com Deus e com tudo que Deus colocou diante de você. No Getsêmani, Jesus estava em fel de amargura, de aflição. Os discípulos dormiam. Ele esperava naquele momento que alguém talvez entendesse, como ele mesmo disse: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Há momentos na vida da gente que parece que você está só, mas quando você está bem focado naquilo que Deus tem para você, você não desvia o olhar. Você não desvia o olhar. Jesus permaneceu focado em coisas que realmente valiam a pena e tinham importância. E é o que Deus espera que você faça. Esteja focado e se coloque em marcha nessa direção. É o que Deus espera. Deus não espera que você ceda às tentações e às situações que vêm para te distrair e para roubar aquilo que realmente vale a pena e tem importância. Deus não espera que você venha negar coisas grandes com medo do que a criada falou ali. O Pedro não ia ser morto, porque o Senhor já tinha dito que ia levantar a igreja por ele. Então, quando Deus fala que vai te dar vitória, ainda que venha coisas para afligir, você não vai perecer, não vai dar errado. Não vai dar errado. Ainda que venha.
Às vezes Deus tem falado, prometido coisa grande, e vem em situações para tentar mostrar que algo vai fracassar, vai dar errado, mas não vai. Não vai. E aí o que acontece? Por causa da criada você nega Jesus. Por causa de uma situaçãozinha, você abre mão de coisas muito grandes e de peso. Se Deus tem dito, mantenha-se focado, comprometido, permaneça com o que Deus tem falado com você, tem colocado diante de você. Se por um momento, nós entramos nos 52 dias, muitas vezes nesse período, quantas situações para fazer a pessoa parar, desistir, desacreditar. Às vezes você é levado, Deus permitiu que você fosse levado para o deserto para ser tentado. E agora? Para quê? Para que você comece uma nova etapa da vida, porque quando terminou aqui, Jesus começou o ministério e foi um sucesso. E foi um sucesso. E se ele tivesse fracassado aqui como Adão fracassou no Éden? Pronto, acabou tudo. Não tinha começado ministério nenhum. Então muitas vezes a pessoa não está entendendo que Deus está trabalhando para levá-la além, e vem em situações que ela ao invés de se manter firme e determinada, olhando para Deus, ela começa a ceder. E como eu estou dizendo, o diabo usou da palavra para tentar, usou argumentos convincentes, mas Deus não estava em nada disso. Ele fez o que o Senhor esperava dele. O Senhor esperava que ele se mantivesse firme, e foi isso que ele fez. Naquilo que era o propósito, a missão, o chamado dele. E que era coisa infinitamente maior, superior a toda essa proposta e esses argumentos do capeta aqui. Deus não espera que você negue a Ele, negue a fé, negue um grande projeto, coisas que Ele tem preparado, por coisinha pequena e insignificante. Com medo da colocação da criada, você já nega coisa grande. Por causa de uma situaçãozinha que vem, você está abrindo mão de coisas que realmente pesam. Ao contrário, o que Deus tem nos impulsionado é para ir além. Deus tinha muito com Jesus, Jesus deixou bem claro que tinha muito com Pedro, e Deus está deixando bem claro que tem muito com você. Agora, o que você vai fazer? Deus tem muito com você. Se o diabo tem tentado te mostrar contrário, isso chama mentira. E cabe a você entender essa mensagem, dar a amplitude a ela e praticar. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Foca no que Deus tem colocado diante de você. Cuidado, mantenha-se focado. Se você estudar bem o Evangelho no tempo do ministério de Jesus, você vai ver que ele gastou mais tempo com os 12 do que com 12.000. Ele ficou mais tempo com os 12 do que com a maior parte das outras pessoas. E sabe por quê? Porque quando ele fosse glorificado, quando tudo, ele fosse à cruz, morresse, ressuscitasse, fosse glorificado, aqueles homens que levariam e não permitiriam que o Evangelho acabasse. E foi por intermédio deles que o Evangelho prevaleceu.
E tá até hoje, foi porque eles fizeram um bom trabalho de lá atrás. Então, às vezes a pessoa fica de olho em muita coisa e ela tira o foco daquilo que é o principal. Ela está olhando para 12 mil, quando ela devia estar, foca aqui nos 12. Deus colocou isso aqui, prepare isso aqui bem preparado, porque através disso aqui as demais coisas vão crescer. As demais vão crescer. Quantas vezes Deus tem falado, foca no que é importante, para de jogar energia fora. Em nome de Jesus. Você pode estar passando o que for. Esqueça a possibilidade de fracasso se você chegar onde Deus quer e entender aí o que nós temos. Ele tem batido continuamente. Não tem como fracassar. Não tem como. Eu creio que as pessoas elas fracassam porque umas desistem, outras nunca chegam onde Deus orienta e assim por diante, e as coisas não acontecem. Deus fica esperando que ela chegue lá. O propósito é grande, o projeto é grande, o que você tem projetado, Deus tem trabalhado para que você viva. Essa é a ideia. Agora, tentações existem, situações N vêm para cegar, confundir. Fica com o que você já sabe e tem ouvido de Deus. Que eu creio que esta mensagem de hoje engloba, sim, uma série de outras que nós temos trazido continuamente.